Seremos injustos e ponto final, porque esse programa aqui é impossível de fazer. Simples assim, mas a gente vai tentar. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A se estrepar aqui junto comigo, tentando chegar a uma conclusão que não tem a menor condição, que é eleger o melhor elenco brasileiro do século XXI. E aqui a gente precisa estabelecer algumas situações, né? Você entender o que é elenco e o que é o século XXI. Nesse meio tempo, você se inscreve, você dá um like, dá um dislike, faz um comentário aí qualquer, compartilha com seus amigos pra esculhambar. Porque é o seguinte, elenco não é só o time titular, é o elenco, é a porra toda, é o time inteiro, a timbalada que tá ali, o Olodum. Não é só os 11 iniciais. E século XXI é de 2001 para cá. Então, por exemplo, o Vasco de 2000 não entrará e seria um sério candidato. Então, eu vou fazer algumas menções aqui a elencos muito bons. Mas não vou ficar esmiuçando cada um, porque não tem a menor condição. Se a gente vai fazer um documentário aqui, um programa de 50 minutos, porque não tem o que fazer. Então, vamos lá. Alguns aqui. Uma menção honrosa a um elenco que eu não acho estelar, porém cumpriu o seu papel. E, de todos aqui, se bobear, foi um campeão brasileiro quase com os reservas, que é o Palmeiras de 2018. Aquele time foi semifinalista da Copa do Brasil, semi da Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro com o Filipão usando os reservas assim, quase metade do campeonato. Algo inédito na história dos pontos corridos. Portanto, é preciso fazer uma menção a um time que, repito, podia não ser brilhante, esse elenco podia não ser cheio de peças de grife, mas ele tinha um equilíbrio ali que merece ser citado. Por falar em equilíbrio, vamos estabelecer um ranking do que a gente vai avaliar para chegar a uma conclusão ou tentar chegar. Opções, obviamente, e com essas opções o quanto o elenco era equilibrado ou não. Não adianta você ter os galácticos no ataque e um bando de mais ou menos no meio e na defesa. Isso vai deixar o elenco desequilibrado. E vários elencos desequilibrados pagaram preços altos ao longo da temporada. Então não vai adiantar. Equilíbrio e opções. Expectativas. Quando o elenco foi montado, como é que se projetava ali naquele momento? Você quer um exemplo? O Cruzeiro 2019. Bom elenco, considerado ali um favorito para o Campeonato Brasileiro de 19 e no final terminou rebaixado. Galo de 2005. Outra situação, caiu, mas tinha um elenco muito bom no início do ano, de várias peças com rodagem, vários caras com grife, vários caras que já eram vencedores e no final o time não funcionou. Então, não obrigatoriamente um grande elenco vai terminar num grande time. O Cruzeiro de 19 é um exemplo, o Galo de 2005, outro exemplo. Portanto, a gente precisa avaliar aqui opções, equilíbrio, expectativas criadas, estrelas / grife, ou seja, nomes poderosos para a gente tentar chegar a esse grande elenco. Então, eu já dei alguns exemplos aqui de times que marcaram ou poderiam ter marcado, mas que tinham ótimos elencos. Uns cumpriram, outros não cumpriram. Por exemplo, o Palmeiras, talvez com menos expectativa e grandes grifes, campeão brasileiro, entre aspas, com os reservas. O Galo e o Cruzeiro, duas grandes decepções. E, de novo, não vai dar para citar todo mundo aqui. Alguns times que tinham, para mim, um claro desequilíbrio. Muito bons em alguns setores, por exemplo, Corinthians de 15, briga legal em algum momento. Você vai falando ali, no gol, bom. Laterais e defesa, muito bom. Meio campo, sacanagem. O meio campo daquele Corinthians, pegando volantes e meias, é um negócio de maluco. Uma loucura. Loucura. E com caras jogando muita coisa, né? Elias, Renato Augusto. Meu irmão, o time era bizarro. Bizarro. O setor de meio campo era loucura. Tanto que o Tite tem ali, em clubes, o trabalho até agora mais refinado, na minha visão. Então o Corinthians de 15, ele era muito bom. Só que ele contou com a recuperação em algum momento do Wagner Love. O ataque não era essas picas todas. Tinha claramente uma diferença do ataque pro meio campo. E outros setores ali, até alguns desequilíbrios, se você comparar algumas laterais e tal. Uma rodagem de zagueiros, mas alguns muito promissores já ali, talvez até pouco usados pelo Tite, mas o Corinthians de 15 é um bom exemplo de grandes grifes, ótimas opções até, a chegada de novos talentos, porém, para mim, um claro desequilíbrio em alguns setores. Assim como o Corinthians de 2005 e o Santos de 2004. Se você pegar o Corinthians de 5, aí falar do Nilmar, do Tevez, do Roger, do Carlos Alberto, de mais não sei quem, tu vai falar, pronto, é esse elenco, Mascherano, só que você vai ter em outros setores abismos assim muito claros. A começar no gol, a pegar algumas figuras no sistema defensivo e nas próprias laterais e tal. Então assim, a rodagem não era igual. E você tinha problemas em alguns setores. Ah, foi campeão brasileiro. Show. Mas claramente tinha problemas. Inclusive demorou a encontrar um treinador que tornasse aquilo um time minimamente competitivo. Isso sem contar que, assim, o Mascherano decepcionou, mas eu não vou botar isso na avaliação, porque, de novo, eu não vou pegar o que ganharam, o pós. Você precisa pegar o
pré. O pré daquele Corinthians era muito embaçado, só que era desequilibrado, assim como o Santos de 2004, né? O Luxemburgo pegou a galera do Cruzeiro de 2003, levou pra lá. Alguns que já estavam em 2002 do Santos campeão também ficaram, já eram bem mais robustos, né, em termos de grife. Por exemplo, o Robinho, o Diego ficou um período, depois foi embora. O ataque, se comparar as peças que compunham ali com as estrelas, eu acho que o ataque de 2004 era pior que o de 2002 e tinha outros problemas em alguns outros setores. Mas o time, ele era muito bom, assim. Eu acho que o Santos de 2004, ele talvez tenha marcado menos que o de 2002 por conta das pedaladas, de ser um time de garotos, ser o último de mata-mata, mas eu acho o Santos de 2004 melhor que o Santos de 2002, por mais que também tivesse um claro desequilíbrio no elenco. Então é sempre importante lembrar, e a gente sempre vai reforçando os critérios, e a produção vai botando os elencos na tela aí, porque eu não tenho a menor condição de ficar citando 35 jogadores, 25. Alguns elencos, inclusive, aqui eram muito esticados. Eu vou citar uns aqui que, pô, é um negócio assustador. São Paulo. O São Paulo é um caso particular, porque o São Paulo, ele tem várias opções aqui que a gente podia escolher. O São Paulo de 2005, o de 2007, o de 2008. Eu, particularmente, acho o de 8 e o de 5 melhores. O de 7, ele é muito bom, mas eu acho o de 8 muito parecido com o de 7, só que melhorado. Chega o Adriano, tem outras figuras aí. E, de novo, é o elenco que basicamente inicia a temporada e cria as expectativas para o restante do ano. Porque muitos elencos aqui começaram de um jeito e terminaram de outro. Isso, inclusive, pode estar acontecendo neste momento da temporada. Vai ter muito elenco que vai começar de um jeito e vai terminar de outra forma. Mas, num geral, a gente precisa levar isso em consideração. E tente, mais uma vez, desassociar. Ah, mas o time tal foi o time que eu preferi ver jogar. Ok, o time titular podia ser absurdo. O elenco podia não ser. E a avaliação aqui é mostrar quem tinha mais opções para fazer um negócio fantástico. Alguns fizeram, outros não fizeram. Então, os São Paulos, eu acho que o de 5 e o de 8 eram muito fortes, mas o de 5 era brincadeira também, né? Olhando pro gol até o ataque, cara, era muita opção. E assim, gente começando, gente chegando, caras já prontos. Era um time muito equilibrado e muito bem distribuído, tanto que ganhou o que ganhou, né? Paulista, Libertadores e Mundial, e não foi por acaso. Era um time muito equilibrado. Talvez no quesito brilho, estrelas, naquele momento, o São Paulo perca para alguns outros aqui. Nomes absolutamente prontos e que você fala que isso aqui vai resolver todos os problemas para mim. Em algum momento, inclusive, acho que a grande estrela daquele time, quando chegou e ficou por um período, foi o Amoroso, né? Mas eu acho que tinham menos amorosos do que poderia aquele São Paulo. Portanto, o São Paulo fica aqui a citação, mas eu acho que não vai levar. O Galo de 2013, muita gente lembrou, e de fato é um time muito forte, muito equilibrado, com muitas estrelas e jogadores consagrados, incluindo aí o Tardelli, o Jô, Ronaldinho Gaúcho, pô, o sistema defensivo cheio de cara rodado e experiente, o meio-campo absurdo, com caras que já tinham ganho em outros lugares, né? Exemplo do Josué e tal, e garotos promissores chegando. Óbvio que o maior exemplo é o Bernard. Esse é um elenco que briga muito firme para ser colocado como um dos melhores. E às vezes a gente fala pouco do Galo de 2013. Na mesma época, o Cruzeiro teve dois ótimos elencos e times, né? O Cruzeiro de 13 e de 14. Não por acaso, é um elenco bicampeão brasileiro. Acho que o de 14, inclusive, é até melhor, né? Apesar do Júlio Batista já mais rodado e tudo, mas muito bom. Tinha outras figuras, o ataque também era muito bom. Mas claramente existia um abismo de alguns setores com os outros. Existia menos equilíbrio. Mas o Galo tá legal na briga. O Corinthians de 2001, às vezes a gente esquece, ele pode ter dado menos resultado do que poderia. Mas tinha o Dido e o Maurício no gol, nível muito alto, obviamente com o Dido em outro patamar. Índio, Rogério, André e Kleber nas laterais. E aí se você pegar o Rogério, o André e o Kleber, o nível é altíssimo. A lateral esquerda, inclusive, esquece, Kleber e André é um negócio de maluco. A zaga tinha Adilson, já altamente consagrado, Fábio Luciano, esquece, o Márcio Costa, ok, o Scheid, que era na época muito bem considerado, e o Batata, ok. Os volantes aqui é brincadeira, né? Edu Gaspar, loucura. Marco Senna, sim, o mesmo que seria campeão da Euro pela Espanha depois. Otacílio, Rincon, Vampeta. Aí olha os meio-campistas. Ricardinho, Marcelinho, Djaí, o mesmo que rodou Galo, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Gilmar e Assis. Esse Assis, eu não sei se você tá ligando o nome à pessoa, é o irmão do Ronaldinho Gaúcho. Jogou muito pouco lá, mas tava lá em determinado momento. E o ataque tinha Miller, consagrado, Diney, consagrado, Edilson, consagrado, Luizão, Gil, que era promissor, Everton, que também depois deitou, Luiz Mário, muito elogiado na época, e o Fernando Baiano, esquece. Esse elenco aqui, fortíssimo, muito forte, muito equilibrado. O Cruzeiro de 2003, também é um negócio de maluco. Os goleiros eram, acho que, menos equilibrados aqui que os do Corinthians, né, porque tinha o Gomes, muito acima, Arthur e André, abaixo. Mas os laterais, Maurinho e Maicon, sim, o Maicon, que depois foi campeão pela Inter, e já era muito falado na época. O Maurinho aqui era pouco falado, mas fez um campeonato loucura. E o Leandro, que acabou, acho que, quebrando o galho muito na lateral esquerda ali. A zaga tinha Cris,
Luiz, já muito elogiado, Edu, Dracena, Luizão. Aí tinha Batatais, Gosling e Gladstone, que também cumpriu o seu papel. No meio-campo, Augusto Recife, alçado a um nível muito alto pelo Luxemburgo. Felipe Melo, sim, com menos de 20 anos. Maldonado, que o Luxemburgo leva para todo canto. Jardel, Paulo Miranda, rodado, vencedor, já tinha ganho tudo antes. Claudinei e Martinez, muito talentoso. E os meias, Alexzinho, que já era o Zinho. Sandro, Wendel e Marcinho, que também é muito forte. Acho pior que o de 2001, tá? Do Corinthians, mas esse é muito bom. E o ataque, Aristizábal, Marcelo Ramos, que também já era rodado. David, Alex Alves e Alex Dias, dispensa apresentações. Mota e Márcio Nobre, que o Márcio Nobre também com rodagem. Esse elenco, muito forte. Por enquanto, Corinthians de 2001 e Cruzeiro de 2003 e Galo de 2013, eles são muito, muito fortes. Mas tem um time que e deu resultado e que quando foi formado, eu fiquei olhando ali, tinham 32 jogadores e basicamente nenhum ruim. E era muita gente fora da curva, hein? Isso sem contar que pegou caras do River já robustos e prontos para jogar, pô, cara de seleção chilena. O Galo de 21. O Galo de 21 é maluquice, né? Porque traz o Hulk, aí tem, porra, Nacho, Vargas e fora os outros que também estavam absolutamente prontos. Muita força, muitas peças, pouco desequilíbrio, poucas brechas e no final funcionou, mas aqui é só um bônus, né? Eu vou citar um que tem muita gente falando agora e vou logo falar porque que não vai levar, tá? Que é o Flamengo de agora, de 24. O Flamengo de agora claramente tem alguns abismos. Por exemplo, o Pulgar não tem um reserva à altura. Ah, mas o Alan. Ah, mas o não sei quem. Não dá pra forçar a barra, né? Tá o Pulgar num nível e abismo. Os zagueiros, há uma questão. Tá chegando agora eu ou não, o Léo Ortiz, tá? Mas no momento você tem o Fabrício Bruno e Léo Pereira em outro nível. O Davi Luiz de agora, que tem grife, não é a mesma coisa. As laterais claramente são um problema e o gol. Tá o Rossi aí, mas é zero convencimento. Então o elenco do Flamengo ele é forte, mas ele não é o melhor elenco nem do Flamengo da era rica. Porque o melhor elenco do Flamengo da era rica, pra mim, é também o melhor elenco do século XXI, que é o Flamengo de 2020. E aí eu vou explicar por quê. O Flamengo de 2020 ele tem toda a base de um time já pronto, vencedor e considerado o melhor time brasileiro do século XXI e ficou todo mundo lá praticamente, à exceção do Pablo Mari que foi embora. Praticamente todo mundo começa o ano. Só que o ano ainda começa chegando Michael, disputado por todo mundo, Pedro, que dispensa apresentações, a contratação em definitivo do Gabigol. Você tem a chegada do Isla, que não funcionou, foi horrível, mas era lateral de seleção e tal, e era falado. Então, assim, tem que, de novo, considerar o que foi falado à época. E o Thiago Maia com rodagem internacional. Fora os moleques que já estavam lá e estavam subindo da base, todos muito talentosos, porque o Flamengo vinha de copinhas muito fortes. E a expectativa é de que 2020 teria um time tão bom quanto ou melhor que o 2019, que, repito, foi apontado por muita gente como o melhor time brasileiro do século XXI, que você pode discordar ou não, mas em todas as listas ele vai estar lá. E se esse time continua para o ano seguinte e ainda ganha vários caras fodas, esse time fica ainda melhor e ganha um elenco ainda mais robusto que praticamente não perdeu ninguém. Então, assim, esse elenco ele tem equilíbrio, ele tem força, ele tem grife, ele tem tudo. Opções, ele tem absolutamente tudo. Diferentemente de alguns outros aqui. Ah, mas deu menos resultado. Ah, mas não ganhou. Ah, mas não sei o quê. O programa não é sobre isso. O programa é sobre o melhor elenco do futebol brasileiro no século XXI. Tem vários candidatos absurdos. Dito isso, o Flamengo 2020, que é uma continuidade do de 19, muito melhorado. Logo, se o de 19 foi para muitos o melhor time do século XXI, e de novo aceito discussões, este time, que tinha algumas questões, ele pula para 2020 com mais peças e com jogadores melhorados, porque acho inclusive que o Gabigol depois dali melhora, o Arrascaeta depois dali pra mim melhora, o Bruno Henrique depois dali pra mim melhora, o Felipe Luiz pra mim depois melhora e vários outros. Tanto que o início da temporada 2020, o Flamengo dá sinais, na minha visão, de que ia manter o sarrafo ali, aí tem a saída do Jesus, tem pandemia, aí a análise vai pro caralho, né? Mas enfim, é isso. Tamo junto, um abraço, satisfações. Agora, antes de ir pro caralho, dê seu like aí e se inscreva no canal. Aí depois pode ir pro caralho.